Pessoal, meus queridos alunos do Terceirão, 3001, 3002, vou gravar para vocês aqueles vídeos que eu costumo gravar antes um pouco dos simulados, beleza? Eu acredito que com 2 vídeos a gente encerra essa revisão e tomara que esses vídeos auxiliem vocês a aprender matéria e fazerem uma boa prova, beleza? Vamos lá, então já estou compartilhando a tela. As primeiras perguntas estão aqui. Eu não vou responder perguntas teóricas, eu vou comentar. Então, eu vou deixar por conta de vocês colocar aqui suas palavras a resposta de cada pergunta. Vamos lá, número 1. Se um fio metálico retilíneo, tá lá, o fio metálico. Se um fio metálico retilíneo estiver conduzindo uma corrente elétrica e, e for aproximado à parte superior de uma bússola, o que vai acontecer, gente? Essa bússola ela vai se orientar. Se a bússola nesse ponto ela está indicando o norte geográfico, quando ela entrar ou quando ela entrar nas proximidades desse fio condutor reto percorrido por uma corrente elétrica, a, a bússola vai se orientar perpendicularmente à corrente que percorre o condutor. Beleza? Por quê? Porque ao redor desse condutor reto, né? Vou dizer aqui, vamos colocar aqui, ó. Foi criado, devido à corrente elétrica que percorre o condutor, um campo magnético. E a bússola, por ter um campo magnético mais forte próximo a ela, ela vai se orientar esse campo magnético, nesse caso, perpendicularmente à corrente elétrica que percorre o condutor. Vamos lá, letra A. O ponteiro da bússola se alinha com a perpendicular do fio. Letra B. O ponteiro da bússola se alinha em paralelo do fio. Não, perpendicular. O ponteiro da bússola se alinha em posição intermediária. Letra C. Não. Letra D. A bússola não é afetada pela corrente elétrica. De jeito nenhum. É afetadíssima, não é? E vai ficar nessa posição. Beleza, gente? Número 2, o que é magnetismo e qual é o elemento encontrado na natureza que representa essa força? O elemento encontrado na natureza é magnetita. E da magnetita é feito os nossos ímãs naturais permanentes que conhecemos hoje. Beleza? E o que é magnetismo? É a capacidade de um elemento, no caso a magnetita, ou outros elementos que contêm a magnetita, de atrair objetos metálicos. Então, a capacidade de um elemento de atrair para si objetos metálicos. Isso ocorre como? Não somente porque simplesmente o elemento tem essa capacidade de atrair, mas se atrai pelo alinhamento dos átomos desse objeto metálico. Nós temos aqui um ímã norte-sul, nós temos aqui um objeto metálico qualquer, vou colocar aqui um prego, uma tarraxa, não é? Se essa tarraxa, esse prego, estiver envolto na, no fluxo magnético criado ao redor do ímã, os átomos desorientados naturalmente do nosso objeto metálico ficarão orientados da mesma forma, ou orientados segundo a posição das linhas de indução e por indução eletromagnética, ou seja, por orientação dos átomos devido a estar no campo do fluxo magnético do ímã, por indução magnética que vai ser atraído. Beleza? Isso é magnetismo. E ocorre dessa forma. O que é spin e o que é domínio magnético? Vamos tirar isso aqui, gente. Spin é o movimento do elétron
se nós tivermos aqui o elétron, é o movimento do elétron ao redor de si mesmo. Lembrando que esse elétron pertence a um átomo, não é? E é atraído pelo núcleo desse átomo. Vamos lá, gente. Vou fazer uma coisa legal aqui. Tá aqui o átomo, né? Aqui está o núcleo e os elétrons ao redor. Esquematicamente, tá, gente? Bom, o que é o spin? É o movimento que o elétron tem ao redor de si mesmo, é um movimento de rotação. É o chamado movimento de rotação do elétron, girando ao redor de si mesmo. Beleza? O que é domínio magnético? O domínio magnético ele é originado pelo movimento que o elétron faz ao redor do núcleo, não é? E se você tem átomos que giram no mesmo sentido que o outro átomo, não é? Ou, vamos dizer, se os elétrons desse átomo giram no mesmo sentido, anti-horário ou horário, que outro átomo, ou o elétron dos outros átomos, é criado aí o domínio magnético. Nós precisamos de o mesmo movimento, no mesmo sentido, dos elétrons de um átomo, né, e o segundo átomo ter o mesmo movimento, colocamos aqui como padrão o sentido antirrelógio, e se os elétrons estão girando também no mesmo sentido, sobre si, sobre o seu próprio eixo, nós temos aí um domínio magnético. O domínio magnético, ou o próprio magnetismo que os elétrons criam sobre outros elementos, vem disso. Elétrons que giram ao redor do seu núcleo, ou, perdão, do seu eixo no mesmo sentido, e giram ao redor do núcleo do átomo também no mesmo sentido. Beleza? Então vamos lá para o número 4. A experiência do físico Han Oesterreich foi descoberta a força magnética produzida por uma corrente elétrica em um condutor elétrico traindo o ponteiro de uma bússola. Por que ocorre esse fenômeno? Foi o que eu expliquei para vocês, o que a gente comentou no número 1. Né? Nós temos aqui um condutor percorrido por uma corrente elétrica e uma bússola próxima dela. Por que a bússola se orienta perpendicularmente a, ao fio reto percorrido por uma corrente elétrica? Por causa do campo magnético que é gerado automaticamente em um fio condutor elétrico, quando esse fio elétrico é percorrido pela corrente elétrica. A corrente elétrica gera ao redor do fio elétrico um campo magnético. E esse campo magnético faz com que a agulha da bússola seja atraída para ele, perpendicular a essa corrente que percorre o fio. Beleza? Número 5. Quais as grandezas físicas envolvidas quando uma carga elétrica está sob a ação de uma força magnética? Essa força magnética pode vir de um ímã permanente ou de um eletromagnetismo, de um campo magnético criado artificialmente. Bom, quais as grandezas físicas envolvidas quando uma carga elétrica está sob essa ação de uma força magnética provinda de um campo magnético qualquer? É, são as grandezas presentes na fórmula que calcula a força magnética desse campo magnético sobre a carga elétrica. Força magnética é igual ao DL, ao VQV, né? VQV. Fluxo magnético, carga magnética, ou carga elétrica e velocidade. E também a força magnética. Beleza, gente? Vamos completar esse vídeo com mais 2 exercícios da próxima página? Então vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos lá. Aqui, ó. Olha, aqui, a número 6 e a número 7, eu, por engano, acabei repetindo, né?
a número 6 e a número 7 são a 4 e a 5, na página 1. Então, vamos responder a 8 e a 9. Calcule a força magnética sobre uma carga elétrica, sabendo que o fluxo magnético B é 0,4 Tesla, a velocidade da carga é V, 0,06 metros por segundo, e seu valor em coulombs é de 0,003. Bom, força magnética é igual a BQV, fluxo magnético vezes o valor da carga vezes o valor de sua velocidade, força magnética é igual a o B 0,4, o valor da carga 0,003 e o valor da velocidade 0,06. Bom, gente, fazendo isso aqui rapidamente na calculadora, 0,4 vezes 0,003 vezes 0,06, não é isso? Certinho? Isso. Nós temos 0,00072 newtons. Para que a gente não trabalhe com número decimal com muitas casas, a gente pode converter esse resultado em potência de 10. Lembrando como é que a gente passa um número extenso decimal para a potência de 10. A gente vai colocar uma vírgula após o primeiro algarismo diferente de zero, que é o 7. Qual número nós formamos? 7,2. Vezes 10 a menos, porque o número é menor que 1. Quantas casas nós temos entre as vírgulas? A vírgula que nós colocamos e a vírgula do número. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 7,2 vezes 10 a menos newtons. Esse é o resultado em potência de 10. 7,2 vezes 10 a menos 5 newtons. Beleza? Número 9, para encerrar o primeiro vídeo. Quais as grandezas físicas envolvidas quando uma corrente elétrica está sob a ação de uma força magnética proveniente de um campo magnético de um impermanente natural? Primeiro, nós verificamos as grandezas presentes em uma força magnética sobre uma carga elétrica. Agora, quais as grandezas físicas envolvidas em uma força magnética sobre uma corrente elétrica, uma carga elétrica ou sobre uma infinidade de cargas elétricas? É o que nós temos na fórmula. Força magnética é igual a BLI. Fluxo magnético, comprimento do condutor sob a ação do ímã ou do campo magnético do ímã permanente e a corrente elétrica que o percorre. Beleza? E aqui, força magnética. Tranquilo, gente? Terminamos nosso primeiro vídeo, nosso segundo vídeo. Beijo para vocês.